boa tarde. De novo, né? Nós aqui para conversar um pouquinho com vocês, eu e o Valfredo. Vou dar um tempinho para que todos possam entrar, porque eu sei que tem muita gente curiosa para participar hoje dessa live, né? Muita curiosidade, muita dúvida. E o nosso tempo é curto, é só 1 hora. Mas eu prometo aí para vocês que eu hoje coloquei o cronômetro do lado para não acontecer como das outras vezes. Porque das outras vezes, o que ocorre? Eu acabo esquecendo, a gente fica falando demais e eu esqueço de encerrar e salvar a tempo. Depois eu tenho que criar um link, mas hoje eu não esqueci, vai dar tudo certo, tá? Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, Valfredo já entrou, já ele entra também. Fala com o Valfredo lá onde ele entra. Aqui, ó, essas carinhas. Então, galerinha, mandei o convite no aplicativo. Eu acho interessante a gente explicar para vocês que essa não vai ser a única live que nós vamos fazer sobre o assunto, tá? Não vai ser a única. Teremos outras. Para poder falar sobre o assunto, porque as curiosidades são muitas, tá bom? Então, o que ocorre? Eu tô com minha agendinha aqui na mão, vou anotar todas as perguntas, vou tentar responder a todos. O que a gente não conseguir responder nesse tempo, já fica avisado que faremos outros encontros, faremos outra reunião, tá combinado assim? Sem desespero, sem achar que você vai... Gente, só um minuto. Que você vai ser informado somente hoje. Somente hoje sobre avaliações digitais. Não vai. A discussão é grande, tá? O Valfredo acabou de chegar aí para bater um papo. Olha só, coisa boa. Tá aqui vendo esse povo. Saudade grande, viu? Saudade gigantesca. Então, a saudade é muita mesmo, né, Valfredo? Essa galera não sabe o tanto que nós, que vivemos a escola, sentimos falta deles, né? Eles precisam de entender isso. Faz uma falta danada a presença de vocês. E tem mais um detalhe importantíssimo. Eu não sei se todo mundo tem coragem de confessar como eu vou confessar aqui, tá? O grande detalhe é que eu, apesar de ser um senhor de 55 anos, eu não me sinto um senhor de 55 anos. Isso se deve ao fato de que eu tenho uma grande felicidade, tá, de poder conviver com essa moçada. 15, 16, 17, 18, até 20 anos. Então, assim, ó, eu me renovo no contato diário com vocês. Isso faz uma falta danada. Eu estou até me sentindo um pouco mais velho. Mas já que o Valfredo confessou, também vou confessar, sabe, gente? Às vezes, quando eu paro e penso na minha idade cronológica, eu penso assim, não é verdade esse trem, não? Esse trem aí tem algum erro nessa conta que fizeram. Mas... Então, eu não vou falar a minha idade, não. O Valfredo falou a idade. Eu sou de 65, eu só vou fazer a conta. Agora, 27 de abril passado, eu fiz 55 anos. Bem comemorado aqui na quarentena. Mas eu não tenho vergonha de falar a minha idade, não. Eu vou fazer 53. Tá bom. Mãe, o quê? Não, tudo bem. Você tá duvidando de mim? Tá certo. Mas vamos deixar essas coisas de lado e vamos direto ao que o pessoal tá, de repente, mais perguntar. Tá bom. Gente, seguinte. Na próxima semana, dia 17, nós vamos fazer a nossa primeira avaliação digital, que vai ser um simulado digital. Simulado, vocês já sabem como é que é. Primeira e segunda série são 96 questões, terceira série são 2 dias, né? Então, nós vamos começar a nossa experiência com prova digital. Valfredo, na sua experiência pedagógica, como professor, como diretor, quantas vezes você já fez avaliação digital? Você fala nesses
36 anos de carreira que eu tenho, assim, Isso. que eu montei alguma e que eu mandei para os Isso. meus alunos, pô, nesses 36 anos, aproximadamente nenhuma. Ah, pois é. Nenhuma. Essa, essa é a primeira vez, né, que a gente tem É, a necessidade de poder fazer esse tipo de prova. Então, vamos aprender junto com vocês. isso. Epa, Então, galera, obrigada aí, Vitor. Abraço. Vitor está dizendo que eu sou a melhor coordenadora. não, você é a melhor coordenadora dos simples mesmo. Eu tenho certeza disso. Sim, gostei, Valfredo. Valfredo gosta de mim, você sabia, né, gente? Gente, seguinte, é a primeira vez que nós vamos viver a experiência de avaliação digital. E nós estamos juntos nessa. Eu já vivi a experiência de avaliação digital por conta de cursos que eu fiz. Então, eu sei como é que a dinâmica acontece. Né? Agora, nós vamos ser extremamente cuidadosos e cautelosos com vocês. Vocês vão ter um simulado de 96 questões, primeira e segunda série, tá? E nesse simulado, vocês vão receber também um cartão para vocês preencherem, tá? Primeira e segunda série, a gente nunca colocou redação no dia do simulado, porque a gente não vê essa necessidade. Exatamente por quê? Porque vocês já fazem uma redação por semana, no simulado a gente não vai acrescentar redação, vai continuar do mesmo jeito, tá ok? O cartão, nós vamos fazer a correção, nós vamos divulgar para vocês, tá bom? Então, vai ser feito tanto o simulado do dia 17, quanto as demais avaliações na plataforma Google. Qual é a diferença, gente? Olha só, quando o professor te passa uma avaliação, um testezinho, algumas questões para responder, ele sempre fica em aberto, e aí o que acontece? Você pode fazer fora do dia que o professor te pediu e você consegue enviar a sua tarefa. Bom, no simulado e nas provas, não será assim. Você terá um tempo para realizar a prova contado direto. E esse tempo vai fechar para você a plataforma de resolução de questões, tá? De modo que, se você ainda estiver fazendo a prova e o tempo encerrar, ele vai fechar e vai aparecer para você a mensagem: não estamos mais recebendo respostas. Então, seu cartão vai ser corrigido até onde você fez. Ali, quanto tempo vai durar o simulado? A gente está terminando de estruturar o simulado, vamos fazer uma reunião. Por quê? Porque os professores, nós temos uma noção de mais ou menos quanto tempo você vai gastar para fazer a sua avaliação. Será que você vai gastar 4 horas para fazer uma avaliação digital? Eu acho que não. Eu acho que o tempo vai ser menor. Tá? Nossa, mas e se o tempo que vocês disponibilizarem? Alfredo, quero ver sua cerveja, não. Vira sua câmera para cá. Tá bom, tá bom. Me perguntaram assim, o cartão vai ser fora do simulado? Vai ser um documento à parte? Não, nós não estamos querendo colocar documento à parte exatamente para que você ganhe tempo, para que você não tenha que pegar as respostas, levar para outro lugar. Vai ser tudo no mesmo documento. Deixa eu voltar aqui, alguém fez uma pergunta, não consegui ler. Tá? Não consegui ler. Alfredo, você conseguiu ler aí alguma? Consegui. As provas começarão em um horário específico? Foi a Milu. Sim, E o cartão começarão em um possa horário ter específico. outro documento fora do simulado? Não, não terá outro documento fora do simulado e elas terão um horário específico, sim. Lembra quando vocês estavam no colégio, nós estávamos com atendimento, todo mundo junto, lá na escola? O que é que ocorre? As provas, quando feitas no período vespertino, nós começávamos às 14h30 e íamos até às 18h30. A prova vai ser às 14h30
E o final delas, a gente vai fazer um balanço de dificuldade de questões, essas coisas, para dizer para você quanto tempo você vai ter de prova, tá? E as demais provas aconteciam no sábado pela manhã, elas vão continuar acontecendo no sábado pela manhã, tá bom? Serão provas objetivas, acho que vocês sempre tiveram o sonho, né, de fazer só prova objetiva. Nós não vamos fazer prova escrita, até por uma questão de facilitar a correção e dar um retorno rápido para vocês. Pelo menos enquanto não começar o presencial, né, Ni? Presencial voltou ao normal. Isso, a Né? hora que voltar o presencial, aí tudo certo. Aí vida que segue. Provavelmente nós teremos que tomar alguns cuidados a mais com relação ao número de pessoas nas salas, mas tudo isso nós já estamos planejando, já está praticamente tudo pronto para começar. Eu também prefiro escrita. Alguém falou aqui, eu prefiro escrita sim. Eu também prefiro escrita. Né? Por quê? Porque eu leio aquele tanto de alternativa lá, eu fico assim, gente, eu devo ser burra, porque cada hora que eu leio parece que eu quero uma opção, né? Então, eu também não posso. Mas, sim, por enquanto, a opção que nós queremos, e nós temos, não é que nós queremos, é que nós temos, são provas objetivas. Duas perguntas que surgiram agora, Ani. As provas vão ser pelo formulário? Acredito que sim. Vão ser pelo Google Forms, sim, vai ser pelo formulário. Isso. Tá? E todas as provas serão objetivas até agosto? Enquanto não voltar o presencial, vão continuar sendo objetivas sim. Sim, já respondemos. Continua, vai ser Google Formulário, sim. O que é importante vocês ficarem... Bacana. Olha esse pedido deles aí, Ani, foi muito bacana esse pedido aí, hein? Fala que eu anoto. Um tutorial depois explicando como acessa as provas, igual fizeram com o SAS. Isso certamente será feito. Certeza. Certeza, galera. Isso aí a gente já está preparando para fazer, para mostrar como é que você vai controlar seu tempo. Isso aí a gente já está ajustando, tá? Assim como a gente fez com o acesso na frequência, que vocês também tiveram dúvida no primeiro dia, já em seguida a gente mandou um tutorial. A gente vai continuar fazendo esse tutorial sim, tá? Perguntaram aí como será feita a média do primeiro bimestre. Ok, beleza. Então, deixa eu terminar de falar aqui dessa nota que a gente começou a falar. Vamos fazer o tutorial dentro do Google Forms para vocês. Não vamos fazer 2 documentos, porque a gente acha que você perde tempo demais, pegar num lugar e levar para o outro. Vai ser um documento só. Você vai ter um tempo estipulado para isso. Nesse primeiro bimestre, que a gente já encerrou, e no segundo bimestre, que a gente começa no final de junho, no final de junho, vocês terão apenas uma nota, tá? Nossa, Ani, mas a gente vai ficar prejudicado. Não necessariamente. Por quê? Porque antes, você lembra que eu tinha a nota 1, a nota 2, eu somava, dividia por 2 e depois nós acrescentávamos a nota do simulado? Como que nós vamos fazer? Você vai ter, no primeiro bimestre, apenas a nota 1. Por quê? Porque nós não fizemos a nota 2. Né? Não fizemos, achamos que agora não justifica. Vou explicar para vocês por que nós achamos que não justifica fazer a nota 2, tá? Vocês entenderem que a gente pensa em vocês. Acontece que nós fizemos um balanço da quantidade de alunos que assistiram às aulas gravadas. Isso também foi um dos motivos que a gente mudou para a aula ao vivo, tá? E nesse balanço, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que teve aluno que assistiu uma ou outra aula, não assistiu todas. E nesse uma ou outra, de uma aula de 20 minutos, assistiu 5 minutos. Como é que eu vou fazer uma prova pegando esse conteúdo de março e abril todinho com vocês agora em junho? E mesmo que eu fizesse aqui em março e abril, tem aluno que ia sair mal demais. E depois da prova feita, nós não podemos cancelar, porque ela é documento, certo? Então, qual foi a nossa opção? Vamos considerar apenas a nota 1. Ah, mas eles fizeram prova de Química, História e Arte, eles fizeram a nota 1 e a nota 2. A gente soma e divide? Não. Qual foi a nossa opção? Vamos escolher
dentre aqueles que têm 2 notas, que é Química, História e Arte, a maior das 2 notas. Escolheu a maior, descartou a menor, prevaleceu a maior. Entendeu como é que foi? Fala, Valfredo. Perguntaram se, caso ele não consiga fazer a prova, se vai ter uma segunda chamada. Gente, segunda chamada é direito, é previsto em lei. Tá? Independente de ser ou não pandemia, de ser ou não online, a segunda chamada é um direito que o aluno tem e isso aí não se discute. Lei é lei. Só não tem segunda chamada de simular. Sim, das aonde provas, eu ia chegar. Ali, minha média, então, do primeiro bimestre vai ser só a nota 1 mais o simulado, tá? O simulado que vocês vão fazer dia 17 vai completar a nota 1, beleza? Nossa, mas o simulado só vale 1. Como vocês não fizeram a nota 2, o que é que nós da escola decidimos? Conta para eles aí, Valfredo, o que é que nós decidimos? Vai valer de 0 a 2. Ao invés de valer de 0 a 1, vai valer de 0 a 2. Vai na verdade, incentivar e facilitar para os alunos. Essa que é a grande verdade. Tem uma outra pergunta aqui, Ani. Com relação à redação. A Giovana, ela disse que viu que tem redação num dia de prova, no sábado. Como é que vai ser isso? Essa é a pergunta que ela fez. Deixa eu só concluir a ideia da média. Já anotei aqui, redação. Eu coloquei redação e interrogação aqui para eu lembrar de responder. Nesse sentido, do simulado valer 2 pontos, significa que vai ajudar muito. O que é que nós fizemos semana passada? Reunimos com os professores e pedimos para eles não contar as questões, porque também a gente não está tão bonzinho assim não, né, Valverde? A gente está bonzinho, mas não está tão bonzinho assim não. Como não é demais, não. Então, o que é que nós pedimos para os professores? Essa semana, eles fizeram uma revisão e já estão apontando para vocês os conteúdos que eles vão cobrar nesse simulado. Isso é uma forma de ajudar você a estudar, a verificar, fazer uma retomada e ter a oportunidade de sair bem no simulado. Porque longe de qualquer um de nós, a intenção de prejudicar vocês. Isso aí está fora de cogitação, não faz parte do meu perfil, nem do perfil do Valfredo, nem de ninguém. Então, a nota de vocês, no primeiro bimestre, somente a nota 1 mais o simulado, e no segundo bimestre, somente nota 1 mais simulado, tá? O que é que vocês precisam de aproveitar? Explorar bem as aulas. Gente, eu fico ouvindo as aulas, o Valfredo também, a gente fica assistindo a aula. Cada professor tem sua característica, isso é fato. Não tem jeito da gente colocar todo mundo igual. Cada um tem seu jeito, tem sua característica. Mas, no geral, as aulas são muito boas. Agora, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu não dou aula mais, o Valfredo até hoje ainda dá aula. Professor, a gente empolga. Se você não der uma freadinha e perguntar, ele vai, achando que tá bonito demais. Então, dá uma paradinha, professor, volta, professor, dá um tempo. Só vocês têm que avisar. Naquela regrinha nossa, nós pedimos para vocês usarem o chat para conversar com o professor. Mas não é proibido você abrir o seu microfone e pedir para o professor explicar. Porque, às vezes, ele está tão intertido que ele não vê o chat. Tá? Quer falar alguma coisa? Eu fiquei assim, agradavelmente surpreso assistindo uma aula do professor Hugo, né, no segundo ano, quando eu percebi que os alunos faziam algumas perguntas, nem quando o professor está apresentando ele não consegue ver o chat. Então, uma aluna se dispôs, eu achei isso fantástico, ela se dispôs a ler cada uma das perguntas dos colegas para ajudar o professor. Eu achei fantástico. E o professor, na maior das boas vontades, o Hugo é um cara assim, que é muito acima da média realmente, o professor, na maior das boas vontades, ele simplesmente respondeu tranquilamente cada uma das perguntas. Copiem esse processo, tá? Caso alguma pergunta relevante seja feita e não seja percebida pelo professor, sintam-se bastante à vontade de abrir o microfone e fazer a pergunta para o professor. Tenho certeza que ele vai entender. E a grande vantagem dessas lives, Ani,
é que as contribuições, elas são fantásticas, né? Uma aluna, ela fez o seguinte comentário, na verdade uma pergunta, né? Vou ler aqui. Na internet está ocupando muito esses dias. Caso ela caia no horário da prova, vocês têm alguma outra alternativa? Conseguir fazer a prova em outro horário ou algo assim? Cara, assim, ó, eu vou ser bem honesto com você. Eu não havia pensado nisso. Embora tenha Nem eu. acontecido no SAS Enem, eu não havia pensado nisso. Então, assim, é claro que nós teríamos que arranjar uma alternativa para isso. É óbvio, né? Só que realmente eu não tinha pensado nessa possibilidade da internet na casa dos alunos poderem não estar a contento. Muito obrigado pelo comentário, muito obrigado pela pergunta. Certamente nós vamos pensar em uma solução. Também agradeço. E vou explicar, o que o Valfredo está falando é muito pertinente pelo seguinte, gente. A gente pensa muito na logística da coisa, como que nós do colégio vamos disponibilizar para vocês. Mas daí a pensar, e se acontecer algum problema na casa do aluno, realmente a gente não tinha pensado, tá? Então pode ficar tranquilo, já anotei aqui, a gente vai pensar também. Com relação à redação. A redação é a única prova que eu tenho condições de mandar ela escrita para você no dia marcado. Por quê? Porque eu jogo no mesmo formato que vocês estão fazendo semanal, tá? Então, a redação, ela continua tendo aquele dia de prova normal como tem em todas as provas que está marcada lá no sábado. Se não me engano, é física. Ah, não, é química. Não, o que é, gente? Eu sei que no dia de redação acho que tem física. Física, geografia e redação, não é isso? Então, no dia que tiver física, geografia e redação, vocês vão fazer física e geografia objetiva e a redação escrita no dia da prova, tá? Agora, de tudo isso que a gente está falando, vou ver aqui, número de questões, a gente não vai sobrecarregar vocês de questões, vai ser uma prova bem pensada em vocês, exatamente porque a gente está pensando no tempo também, tá? A gente não vai fazer aí, o Valfredo vai fazer uma prova objetiva, o Adriano vai fazer outro, o Léo, imagina o terceiro, que são 5 professores de física, cada um resolve tocar aí 10 questões, eu acho que ficaria um pouco difícil, tá? Mas a gente tem uma consciência de que a gente tem que dar um número de questões razoável e possível de serem feitas num tempo X, tá? A da redação. Tem uma outra preocupação bem recorrente aí, Ani, com relação a algumas provas de N1 que não foram ainda ou corrigidas, sim, ou lançadas, né? Eu anotei aqui, notas. Isso. Beleza, notas. A secretaria já me passou uma lista de quem perdeu a primeira e a segunda chamada de todas as disciplinas, de todas as séries. Eu já estou com a lista aqui, tá? E vou pensar o que é melhor eu fazer com vocês. Se é você fazer uma prova agora e a outra, eu estou pensando a melhor saída, eu vou entrar em contato com esses alunos. Eu não vou falar aqui ao vivo, né? Mas eu vou entrar em contato com os alunos, eu já pensei muito bem o que eu vou fazer, mas eu vou entrar em contato com esses alunos, especificamente, porque a secretaria já me passou a lista de todas as séries, quais as disciplinas que ele não tem. Se o seu caso, porque eu vi muita gente falando assim, a nota do Charles, a nota do não sei de quê. Se o seu caso não figura entre esses que perderam tanto a primeira quanto a segunda chamada, e eu tenho a lista comigo e vou entrar em contato, eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo, exatamente para eu ver aonde está o problema e corrigir, tá? Porque os que a secretaria tem consciência, ela já me passou a lista e eu já sei o que eu vou fazer, vou entrar em contato com os meninos e avisar, tá bom? Agora, aqueles que, nossa, eu passei a prova para o professor fazer uma correção porque a soma estava errada, porque isso, porque aquilo, esses casos às vezes não foram passados para a secretaria e nem para mim. Aí vocês precisam de me avisar, entrar em contato comigo para que eu possa entrar em contato com o professor em questão e solucionar o seu caso, tá certo? Mais alguma pergunta aí? Sim. Os professores disseram que vocês vão passar uma lista de conteúdos. Vamos, mas são os conteúdos que eles estão fazendo revisão desde a semana passada. Devo mandar no aplicativo amanhã para vocês, tá?
A Segunda Isabela chamada, Santana Valfredo. fez um pedido aí. Você podia falar para Ah, os professores terminarem de postar as notas no boletim analítico. No mês que eram as férias da escola, nós não podemos, isso é uma questão legal, né? Nós não podemos colocar o professor para trabalhar, porque é o período de férias, né? Então, agora, com esse retorno de aulas agora, vocês vão perceber que as atualizações vão começar a acontecer. Podem ficar tranquilos. Isso aí foi a Isabela mas Giovanni. assim, só vou explicar uma coisa: as notas estão lançadas. É porque você vê lá assim, N1, N2, N3, N4, N5, N7, N8. Se não estiver entendendo, pode entrar em contato comigo, faça uma chamada ao vivo com vocês, mostra a tela do meu computador e te explico. Porque, na verdade, a única nota que ainda está incompleta é a de língua portuguesa, que está faltando apenas incluir a média de redação. Mas as demais está tudo ok. Aqueles espaços em brancos que vocês estão vendo lá, principalmente terceiro ano, tem muito espaço em branco, é porque a gente tinha que lançar a nota 2, que eram as notas dos simulados, que infelizmente não foi possível fazer, mas nós estamos organizando para repor esses simulados, tá bom? Valfredo, viu mais alguma pergunta aí? Não, tem gente que está falando, a Mari falou que tem notas da N1 que ainda não foram lançadas eu, no segundo ano. Vou verificar isso, tá, Mari? Pode ficar tranquila. Nós vamos verificar isso com bastante calma, com bastante critério. Pode ficar sossegada. Notas que não foram lançadas. Vou olhar, mas até o dia que eu olhei estava tudo ok, só faltava a redação. Beleza, mais alguma pergunta aí, Valfredo? Eu tenho que ir, mas tudo bem. Como é que vai ficar a nota de educação física de quem não frequenta e não entregou atestado ou comprovante da academia? Obrigado por nos ajudar. Cara, Galerinha, tem que haver uma flexibilidade um pouco maior, porque foi uma situação nova para todo mundo, né? Então, seguramente você vai ter a oportunidade, foi o Danilo, você vai ter a oportunidade de poder levar para a gente, tá? Nós não queremos prejudicar nenhum aluno, não. Fique tranquilo. Mas deixa eu só leva, explicar uma né? coisa. Por favor, envie para a Deixa eu gente. só explicar uma coisa. Quem faz educação física em academia, ou é dispensado, ou sei lá o quê, o boletim de vocês vai sair sem nota. Depois a gente vai repor isso, tá? Ali eu faço xadrez e eu estou tendo aula normalmente com o Igor toda quinta-feira. Você vai ter nota. Quem faz xadrez terá nota, porque o professor manteve as aulas regularmente, tá? Alfredo, você riu aí, eu vou ter que ler um comentário Ani, aqui lá que eu tô atrás achando surgiu que é uma engraçado também. pergunta. Ah, é porque colocaram aqui assim, será porque só o aluno que não gosta de estudar reclama de tudo? Eu não sei não, gente. Isso aí é a opinião de vocês. Alfredo, não te ouvi. Oi? Não, deu uma oscilada aqui, mas já está tranquilo já. Me ouviu bem agora? Agora estou ouvindo, beleza. Ótimo, ótimo. Eu vi essa observação também. Não, mas eu não vou tirar essa conclusão de que só aluno que não gosta de estudar que está reclamando. Tem Eu pessoas também. que gostam de estudar, que eventualmente apontam alguns detalhes que seguramente serão fatores de melhorias. Tá? A gente vê com bons olhos esses comentários que são feitos. Viu? Teve um aluno que falou assim, ó, o primeiro ano fez uma N2. O que será feito com essa nota, já que vamos fazer o simulado? Será considerada a maior delas. Então, entre a N1 e a N2, a menor das duas vai ser desconsiderada, fica apenas a maior das notas. Sim, alguém colocou aí que precisa das notas até o meio do ano. O boletim vai sair no final de julho, com o primeiro e o segundo bimestre. Por que ele vai sair no final de julho? Porque em agosto acontece a recuperação, tá? Então, a gente continua na mesma dinâmica, recuperação semestral. Após o encerramento do primeiro e do segundo bimestre, a recuperação semestral em agosto, tá bom? Então, será no final do... Ai, ai. Qual O será o Iago horário de falou, provas online?
Ah, O Iago falou assim, tá difícil de ir para academia, né? Aí alguém falou assim, mandar um vídeo correndo em círculos dentro de casa. Gente, a academia está fechada, a gente sabe disso. Então, quando for possível, vá até a academia, pegue a declaração para poder levar para a escola. Não precisa correr em círculos dentro de casa, não. Tá de boa. né? A gente nem está cobrando, a gente falou, vamos deixar sem nota, depois a gente ajusta. Mas a Virgínia está mandando atividade para vocês também, vocês não estão fazendo, tá? Perguntaram assim, horário de provas online, eu vou repetir, gente. Nós estamos terminando de elaborar as provas para poder verificar o nível das questões junto aos professores e analisar qual a média de tempo vocês precisarão para fazer as provas. Eu não vou falar agora das 8 às 12. Das 8 às 12, às vezes é tempo demais, às vezes das 8 às 10 vai ser suficiente, tá bom? Então, fica tranquilo com isso. Tá faltando a N1 de algumas matérias do primeiro ano. Gente, eu olhei essa semana, só falta fechar a nota de redação, mas nós já encaminhamos para os professores a média de vocês. As demais que estão em branco é porque nós não faremos N2. Por exemplo, vou te dar um exemplo. História, você deve ter duas notas lá. Uma do primeiro ano, tá? Uma do Marcelo e uma do GFT. Você vai somar as duas. Se você tirou 5 em uma e 4 na outra, sua média é 9. Se você tirou 4 e 4, sua média é 8. Tá? Então, aquelas partes que estão em branco vão continuar em branco. Vocês não fizeram em prova e nós não vamos fazer. Eu dei o exemplo errado. Eu citei história, mas história tem os 4 campos preenchidos. Nós somamos a maior nota para ser sua média. Vamos supor que você tinha 5, 3, 4 e 2. Nós pegamos as duas maiores, somamos para fazer a sua nota. Tá bom? Vou dar outro exemplo aqui que vai ficar mais claro. Física do Xerxes e do Pita, primeiro ano. Vocês fizeram apenas uma prova, mas lá tem espaço para 5 notas. 2 do Pita, 2 do Xerxes e um simulado. Simulado nós vamos fazer, não vai ficar em branco. Mas do Pita, a gente só fez uma. Então, essa outra vai ficar vazia. Do Xerxes, a gente também só fez uma. Essa outra vai ficar vazia. Você vai ter apenas 2 notas. Aqueles espaços em branco é a forma como foi projetado o sistema. Então, não se preocupa com ele, não, que ele não vai diminuir sua nota. Tá bom? Fiquem tranquilos com relação a isso. Uma coisa que eu quero falar antes da gente passar, porque eu já vi que tem 2 perguntas ali que eu quero responder e o Valfredo também vai me ajudar. A pior coisa que pode acontecer com vocês nesse período de aulas e provas não presenciais, de avaliação digital, a pior coisa que pode acontecer é você se boicotar. E eu vou deixar muito claro o que é boicotar. Na última live eu falei isso, volto a repetir. Boicote você faz quando você procura enganar você mesmo. Quando você acessa a prova e junto acessa o Google para ver se você acha alguma questão semelhante para você dar a resposta. Quando você acessa a questão e manda um WhatsApp para alguém pedindo ajuda, isso é você se boicotar. Porque o que de aprendizado efetivo você vai ter? Como que nós vamos identificar as suas dificuldades para que a gente possa verificar como ajudar vocês? Então, o pior problema é o auto-boicote. É você não permitir que você faça aquilo que você sabe. Porque, assim, as questões das provas, elas não serão as mesmas. As questões serão diferentes. Por exemplo, se eu e o Valfredo estivermos fazendo prova, a minha prova é uma, a dele é outra. Elas não serão iguais as questões. Mas vocês precisam ficar atentos, porque quem é que vai fiscalizar você? Você mesmo. Nossa, tem uma lista de exercícios do Xerxes, está igualzinha. Entra no Classroom, vai lá. Quanto tempo você perdeu procurando aquela lista, procurando aquela coisa? Então, assim, o pior de todos os problemas é o auto-boicote. E eu gostaria que vocês se policiassem e cuidassem de vocês nesse sentido. Tá? Então, Pedro, quer pontuar alguma coisa? Não, tá tranquilo.
Você foi bem feliz no que você falou. Tem algumas outras perguntas aqui que eu acho importante a gente tocar. Tá? Estão perguntando do resultado da turma Vibe. Não é? E assim como perguntam também da matemática básica. Beleza? Então, tudo isso já está prestes a começar, a turma Vibe. Assim como a turma avançada. Sim. Então, a turma avançada já teve aula essa semana, que foi ontem. A matemática básica tem aula quarta e quinta, já está acontecendo desde a semana passada. Os plantões estão acontecendo desde a semana passada. Os e-mails são enviados para vocês, tá? O que ocorre? Esses dias eu fui ajudar um aluno e uma mãe para observar as dificuldades do aluno. Eu entrei no e-mail do aluno, quando eu vi, tinha 237 e-mails não lidos. Se vocês não abrirem a caixa de e-mail de vocês, vocês não vão receber esses comunicados. Vocês não vão receber os comunicados, vocês não vão ver os horários, tá? Então, precisa de olhar no e-mail. O que eu estou fazendo ultimamente? Tudo que eu mando no e-mail, eu mando também no aplicativo. Mas para você acessar as aulas, você tem que olhar, abrir no seu Google Agenda, tá? E passou uma pergunta batida aí, a prova vai ser no Classroom? Vai ser dentro da plataforma Google, que é onde eu tenho como verificar como é que vocês estão fazendo as coisas. A turma Vibe, gente, olha, sinceramente, falar em turma Vibe para vocês, eu fico até com vergonha. Porque fica parecendo pouco caso meu, mas não é. Eu vou ser muito sincera, eu tenho que trabalhar todos os dias até mais ou menos 20 horas. Porque eu desligo o celular às 18 e aí eu fico 2 horas trabalhando em cima das outras coisas do colégio, porque durante o dia inteiro, o que eu mais faço é responder o WhatsApp e e-mail. Eu não estou conseguindo, eu não sei se sou eu que não estou organizando meu tempo, mas eu não estou conseguindo me reunir com os professores para dar uma devolutiva para vocês. Tá? Eu fico morrendo de vergonha, porque eu não consegui dar esse retorno para vocês ainda com relação à turma Vibe. Mas eu prometo que nem que seja à noite eu vou fazer reunião com esses professores. Eu fico sem graça de entrar em contato com eles depois do horário de trabalho deles, mas eu vou fazer isso para que a gente possa organizar, tá? Duas perguntas importantes aqui, Ani. A primeira delas retorno presencial em agosto? Isso não depende de nós. Né? Isso realmente não depende de nós. Eu confesso aqui que eu torço para que esse retorno para o presencial seja o mais breve possível, tá? Mas é algo que não depende da escola. E uma outra pessoa comentou, e obviamente tem o direito de comentar, que não achou positivo as aulas irem até às 13 horas. Isso aí eu costumo dizer que é cobertor curto. Se eu começar as aulas às 7h05, eu não preciso ir até às 13 horas. Não é? Então, assim, nós achamos por bem começar as aulas às 7h30 para aumentar a probabilidade de termos uma maior presença dos alunos nessas aulas. Né? Então, daí, começar um pouquinho mais tarde, talvez fosse aumentasse essa possibilidade. Ao mesmo tempo em que nós temos que fazer aulas de 50 minutos, já que está sendo aula ao vivo. Né? Então, se fizer as contas, vai ver que não tem jeito, tá? De não chegar até as 13 horas, infelizmente. Mas, se a maioria esmagadora das famílias e dos alunos optarem por começar as aulas às 7h05, eu não creio que haja algum problema para nós, não. Simples assim. Valfredo, alguém colocou aí, eu vou deixar você responder essa, porque eu gosto da forma como você argumenta. É melhor que a minha. Eu vou te falar como aluna, tá? E aí você vai me responder como aluno. Por que você falaria como aluno? Valfredo, é o seguinte, eu gostava mais das aulas gravadas, sabe? Esse negócio de aula de 50 minutos aí é muito ruim. Eu queria que vocês voltassem às aulas, por favor, do jeito que era antes, gravada, porque aí eu assisto a hora que eu quero. Pode ser? Então, você pode ter essa possibilidade, porque todas as aulas ao vivo estão sendo disponibilizadas para vocês.
É uma questão de escolha, é uma questão de opção. Agora, o grande detalhe é que na aula ao vivo, o aluno tem a oportunidade de interagir diretamente com o professor no momento em que ele tiver dúvida. Não tem como abrir mão da aula ao vivo, uma vez que nós temos condições, com um custo não tão grande assim, de poder ministrar essas aulas para vocês ao vivo. Então, assim, ó, nós não vamos abrir mão, em hipótese alguma, dessas aulas ao vivo. Levando-se em consideração que algumas pessoas estão se manifestando e dizendo que preferem as aulas gravadas, no dia posterior à aula ao vivo, ela estará disponibilizada para vocês. Aliás, Ani, hoje me foi feito um pedido se seria possível a gente disponibilizar essas aulas no YouTube. Sim, me fizeram esse pedido, eu já passei para os meninos, tá? Eles já estão olhando essa possibilidade. Para hoje, o que eu já coloquei? Nas aulas de ontem, hoje, elas já saíram com o tempo que começa cada um, até a gente ir ajustando as coisas, tá? Mas a gente vai fazer sim, a gente vai colocar no YouTube, vamos criar o link, vamos colocar no YouTube, que a hora que começa a aula de cada professor vai ficar mais fácil. Já tinham feito esse pedido para mim também, tá? Beleza. Alguém colocou assim para mim, para nós aí. Tem como postar as aulas do dia no mesmo dia? Gente, hoje a gente não consegue fazer isso no mesmo dia. Porque, assim, para vocês do mundo digital, esse mundo digital é maravilhoso, esse mundo digital ele é fácil, ele é acessível. Mas para a maioria das pessoas que trabalham na escola, todo mundo é como eu, migrante digital. Então, a gente demora um pouco mais a entrar nessa coisa do mundo digital e conseguir mexer com ele com tranquilidade. Hoje a gente tem, na verdade, 3 pessoas colocando tudo para vocês online. Então, a gente não dá conta de fazer isso tudo de hoje para hoje. A gente dá conta de pegar as aulas de hoje, colocar amanhã, tá? Para levar para o YouTube, a gente vai ter um trabalho a mais, porque eu vou ter que criar um link dentro do YouTube, vou ter que deixar o YouTube carregado, depois disponível. Mas nós vamos organizar. Eu só preciso que vocês entendam que existe uma demanda muito grande dentro da escola. A gente não dá conta de ficar o tempo inteiro, agora está na mão, tá? A gente precisa de um tempo para se organizar. E a gente conta com vocês nesse sentido, mas todas as aulas estão sendo postadas, não no mesmo dia, mas no outro dia, tudo está sendo postado para vocês, tá? Perguntaram aí também, Valfredo, e eu tenho que rir, viu? Eu não sei quem é, porque não está no nome de alguma outra coisa, eu tenho que rir. Tem aluno que não assiste a aula, não segue a orientação e ainda fica insatisfeito, mas tá bom, é assim. Gabriel Costa, por que vocês não escutam as propostas dos alunos? Escutar, nós escutamos, Gabriel. Mas escutar não significa que nós vamos fazer o que você quer. Eu preciso o contrário, eu preciso que você confie em nós. O Valfredo falou que tem quantos anos de escola, Valfredo? 37? 36 para 37. Pois é, como você é mais velho do que eu tenho só 35. Foi minha coordenadora, mas eu não vou nem tocar nesse assunto. Ah, tá. Mentira, gente. Ele é cheio de falar isso. Então, nós temos uma bagagem que nós não tínhamos quando nós éramos estudantes igual a vocês, gente. Então, vocês precisam de confiar em nós, tá? A gente continua estudando, a gente estuda dentro da área de gestão escolar, a gente estuda dentro de psicologia escolar. Então, o que nós estamos fazendo, além de acreditar que é o melhor processo para vocês, é o que realmente tudo indica dentro de todas as pesquisas na área educacional. Vieram falar para mim de ensino híbrido, mas acho que não sabem o que é ensino híbrido direito. Posso depois te dar alguns textos para você ler sobre ensino híbrido, para você ficar por dentro. Eu fiz junto com uma escola lá de São Paulo, que é a chamada Escola Disruptiva, porque ela quebra vários tabus e tudo. Posso te passar algumas leituras para você ficar sabendo mais o que é, que a gente tem interesse. Mas assim, nós ouvimos sim, mas atendemos aquilo que é possível. As aulas de 50 minutos, elas são necessárias para que a gente cumpra
800 horas aula ano com vocês. Nós não temos como abrir mão disso e eu tenho, sim, que comprovar a frequência. Não tem como eu não comprovar a frequência. Eu tenho que comprovar a frequência, tá? Então, esse pedido que vocês estão fazendo para nós, não é possível fazer. Eu fiz uma pesquisa que vocês responderam para mim, eu não tive uma adesão total de alunos. Mas o que eu tenho... vocês não leram a pesquisa? Li todas. Sabe, no montante de alunos que respondeu, vocês que querem o retorno da aula gravada representam 10%. Eu não vou deixar de atender 70%, mas mais de 70% que está satisfeito, para virar para 10%. Mas a grande questão, Ani, é que eu não vejo motivo para insatisfação. As aulas ao vivo, elas estão sendo gravadas e serão disponibilizadas para o aluno. Então, eu sinceramente, eu não consigo entender, tá? É importante aqui, Ani, uma mãe de uma aluna, a senhora Ângela Takai, a menina vai começar no Paraná no segundo semestre, né, em função de mudança da família, e ela precisa das notas até o meio ano. Pode ficar tranquila, viu, senhora Ângela? Pode ficar tranquila. Já anotei aqui. Que essas notas, elas estarão nas mãos de vocês, em tempo hábil. Valfredo, a última pergunta, galerinha, a gente tem 4 minutos, porque senão a gente perde a gravação. Perguntaram se é possível aumentar o número de plantões. A gente já está estudando isso, a Adriana até falou na semana passada. É só complementa aí a fala, por favor. Beleza. Podemos, né? Nós estamos estudando, inclusive. Alguém pediu aqui que nessa primeira prova que eles vão aprender a fazer, se seria possível nós darmos um tempo a mais. Não vejo dificuldade quanto a isso, não. Sim. Certo. A pergunta, tem como aumentar o número de plantões? Sim, isso já está sendo analisado. O Adriano falou na semana passada que, inclusive, a gente quer acrescentar plantões da área de humanas também. Então, tudo os que não tem ainda, a gente vai acrescentar. Então, tudo está sendo estudado. Agora, o que a gente precisa? Confia na gente e dá um tempo. Porque a gente não dá conta de fazer de hoje para amanhã, gente. Gestão escolar é um pouquinho complicado. Falar aqui é fácil demais, mas executar é um pouco mais complicado. Tá? Alfredo, meninos, eu vou despedir de vocês, porque senão a gente perde a gravação da aula de novo, igual foi a semana passada. Semana que vem a gente articula outro bate-papo, se vocês quiserem, a gente articula outro bate-papo. Estamos organizando um bate-papo legal para vocês com o doutor Danilo Suassuna também. Já já vocês vão receber o convite. E a gente está organizando para passar a fazer as lives no YouTube, porque aí no YouTube a gente pode ter eu, Valfredo, Adriano, outros professores juntos. A gente pode colocar mais pessoas ao mesmo tempo. Beleza? Beijo grande. Até amanhã. Beijo grande para vocês. Muito obrigado pela participação. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigada.